Mais uma aula sobre cálculo estequiométrico. Vamos lembrar o que a equação química balanceada nos diz. Então vamos pensar aqui novamente na síntese da amônia. Você tem nitrogênio gasoso. Deixa eu colocar mais bonitinho esse 2 aqui, né? Quase está ilegível, né? Você tem nitrogênio gasoso que reage com o hidrogênio gasoso também para produzir amônia, NH3, também um gás. Então você pode ter lá 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 meios mols de hidrogênio para produzir, na verdade aqui 1/2 mol, né? 1/2 mol de nitrogênio, 3 meios, e aqui produz 1 mol de amônia, né? Muitos autores não gostam de usar frações. A aula passada eu mostrei para vocês que usando fração ou não, o resultado é o mesmo, fazendo certo dá certo, mas vamos seguir o que os autores fazem. Vamos tirar a fração aqui, multiplicar os coeficientes estequiométricos por 2. Então, aqui está. Vou até colocar em vermelho o coeficiente estequiométrico. Então, aqui você tem 1, aqui você tem 3 e aqui você tem 2. Né? Então, vamos lembrar as chamadas equivalências químicas, né? Então, por exemplo, você tem lá que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Você pode pensar tanto em moléculas, por exemplo, você pode ter uma molécula de nitrogênio. Então, vamos pôr, digamos assim, por extenso, o que a equação química está te fornecendo. Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio para produzir 2 moléculas de amônia. Mas a gente trabalha, na verdade, não com moléculas. Com moléculas, uma, 2 moléculas é muito pouco, né? A gente trabalha com mols de moléculas. Então você tem lá que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de moléculas de amônia. Ou seja, 1 mol de nitrogênio, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Né? 3 mols de hidrogênio, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. E aqui, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de amônio formado, no caso na hipótese de rendimento 100%. Obviamente o rendimento não é 100%. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essas equivalências, né? Sobre fator estequiométrico, razão molar, né? Então, lembrando aqui, essa frase eu tirei aqui do livro de Atkins. A equação química balanceada de uma reação serve para estabelecer a razão molar, o fator usado para converter a quantidade de uma substância na quantidade de outra. Essa razão molar também é chamada de fator estequiométrico. Então vamos lá, fazer cálculos usando razões molares ou fatores estequiométricos. Né? Então, aqui está pedindo o seguinte, vamos baixar um pouquinho mais para ter mais espaço aqui, depois vocês leem de novo a frase. Então, iodo e flúor reagem para formar o trifluoreto de iodo. Então vamos escrever a equação. Então o iodo é o I2. Essa reação acontece em fase gasosa. Reage com também gás flúor, F2, gasoso, para formar o trifluoreto de iodo. Então você tem o iodo, F3, suponho que seja um gás. Então nós precisamos fazer o balanceamento da equação química. Então, como é que eu poderia balancear? Vamos deixar tudo par aqui. Isso aqui lembra muito a reação da amônia, né? Então, vou pôr um 2 aqui. Um aqui, né? Então, tenho 2 iodos de um lado, 2 iodos de outro, 6 flúores. Então, tem que pôr o 3 aqui. Então, nós podemos escrever algumas equivalências, digamos assim. Ó. Você poderia dizer assim, seguindo a linguagem do livro de Peter Atkins. Deixa eu apagar isso aqui. Você tem lá
que 1 mol de iodo é quimicamente equivalente a 3 mols de flúor. Eu não gosto desse termo, eu prefiro falar já em razão estequiométrica e tal, né? O que eu estou escrevendo aqui, basicamente, é você tem lá número de mols de iodo sobre número de mols de flúor. A razão estequiométrica aqui, ou razão molar, vai ser iodo, aqui tem o número 1 na frente, flúor tem o número 3 na frente. Isso quer dizer que, pela equação química, 1 mol de iodo reage com 3 mols de flúor, ou o iodo reage com o flúor na razão de 1 mol de iodo para cada 3 mols de flúor. Ainda posso escrever equivalências, por exemplo, entre reagentes e produtos. Por exemplo, eu poderia dizer assim que 1 mol de iodo, quimicamente equivalente, eu não gosto desse termo, mas vou usar, a 2 mols do produto, que é o IF3. Então posso escrever a razão estequiométrica, o fator estequiométrico, a razão molar, desse jeito aqui. Número de mols de iodo, por exemplo, sobre número de mols de IF3. Isso aqui é 1 para 2. E se eu quiser inverter, eu também inverto. Também posso fazer do flúor. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, que eu preciso de espaço. Depois, se vocês quiserem refazer, vocês voltam a aula e refazem, né? Vamos lá. Aqui está. Então, agora eu posso ter lá, por exemplo, 3 mol de flúor, quimicamente equivalente a 2 mol de IF3. Então, posso ter uma outra razão molar, o fator estequiométrico, assim, número de mols de F2 sobre número de mols de IF3. Isso aqui vai ser 3 sobre 2. Bom, feito isso, agora nós podemos resolver algumas questões aqui, né? Então, eu vou apagar aqui porque eu preciso de espaço e vou resolver do meu jeito, que é não burocrático. Lembrando, eu sou um ativista anti-regra de 3. Não usem regra de 3 em cálculo estequiométrico, ou isso vai gerar uma sequela no seu cérebro. Você vai ficar sequelado, vai te impedir de resolver problemas mais complexos de cálculo estequiométrico. Acredite, há vários problemas de cálculo estequiométrico que não são resolvidos por regras de 3. Quantos mols de iodo são necessários para formar 4 mols de IF3? Então, vejamos. Vamos montar aqui a razão estequiométrica. Então, você tem que lá número de mols do iodo sobre número de mols do IF3, aqui pela equação balanceada, é 1 por 2, né? Então, posso dizer assim que agora o número de mols de iodo vai ser, então, o número de mols de IF3 formados multiplicado por 1/2. Então, isso aqui vai ser 4 mol sobre 2, ou seja, 2 mol. Então, ó, quantos mols de iodo são necessários para formar 4 mols do produto? Veja só, 1 mol de iodo forma 2 mols do produto. Então, para formar 4 mols do produto, você precisa de 2 mols de iodo. Esse resultado aqui é 2. Muito simples, sem regra de 3. Fujam da regra de 3. Regra de 3 é pecado. Quantos mols de flúor são necessários para formar 12 mols de IF3? Então, vamos pensar aqui. Número de mols de flúor, número de mols de IF3. Então, estou pegando aqui a razão molar ou fator estequiométrico, né? Então, flúor, 3 aqui, ó, o 3 na frente do flúor. IF3, 2, né? Então, o número de mols de flúor vai ser igual ao número de mols de IF3, que multiplica por 3 sobre 2. Então, isso vai ser
12 mols vezes 3 sobre 2. Então, você faz a continha, né? Eu acho que vai dar 18, né? 18 mol. Não sobrou espaço ali, né? Mas fazer o quê? Bom, e por último, quantos mols de iodo são necessários para formar 1,5? Para formar, não. Para consumir. Consumir. Ou reagir com. Então, iodo e flúor. Então, número de mols de iodo, número de mols de flúor. Pela equação química balanceada, você tem aqui 1 na frente do iodo, você tem 3 na frente do flúor. Então, o número de mols do iodo vai ser igual ao número de mols de flúor, que multiplica por 1/3. Ou seja, o número de mols de iodo vai ser o número de mols de flúor, 1,5 mol. E aqui, vezes 1 sobre 3. Então, isso aqui eu acho que vai dar 0,5 mol. E por último, vamos fazer um outro exemplo, sempre fugindo das regras de 3. Que quantidade de átomos em mols de ferro pode ser extraída de 2,5 mol de Fe2O3? Vou escrever uma equação química aqui, ó. Tem Fe2O3. Vamos pensar numa reação de redução disso aqui. Pode ser reduzido, por exemplo, com carbono. Por exemplo, carbono, grafite. Poderia ser reduzido com hidrogênio também, embora não seja usual. Então você vai ter aqui ferro sólido mais CO2. Isso é uma reação de oxirredução, né? Então, balanceando aqui, você tem 1 aqui, 2 ferros, oxigênio você tem 3 aqui, então vai gerar fração, né? Vamos fugir da fração por enquanto, embora fração ou sem fração o resultado é o mesmo, né? Vamos fugir da fração por enquanto. Então eu teria que colocar aqui 2, aqui 4, 6 oxigênios, 3 aqui, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Carbono, 3. Então, quantos mols de ferro pode ser extraído? Então, número de mols de ferro sobre número de mols de Fe2O3. Então, isso aqui é a razão molar, o fator estequiométrico, né? Então, 2 para 4. Então, o número de mols de ferro vai ser igual, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Na verdade, 4 para 2, né? Vamos corrigir aqui, né? Por quê? Porque o 4 está na frente do ferro e o 2 está na frente do óxido de ferro. Então, o número de mols de ferro vai ser, então, 2 vezes o número de mols de Fe2O3. 50 mols, né? Bom, por essa aula é só. Voltamos.